Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa da EJA fase 1 e 2. Sou a professora Angélica Rosa, estou muito feliz em compartilhar esse espaço com vocês. E aí vamos para o nosso desafio. Nosso desafio da aula anterior foi justamente observar as palavras e identificar quais palavras estão escritas corretamente com o uso da letra maiúscula inicial. E aí, vamos ver a resposta? Acertou quem disse Pernambuco, quem apontou Pernambuco, nosso estado, inicia com letra maiúscula. E Maria, claro, Maria, né, nome de pessoa, e aí nome próprio, inicia com letra maiúscula. Então, parabéns para quem acertou. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos trabalhar número, repertório e ordem das letras nas palavras. Estão preparados para a nossa aula? Então, você sabia que as palavras diferentes variam de acordo com o número, repertório e ordem das letras? Já parou para pensar sobre isso? E o que é que número tem a ver com palavras? Com a língua portuguesa? Se a gente, quando fala número, só lembra da matemática. Tem a ver sim. Vamos ver? Quando nós trabalhamos o plural e o singular. Vocês já ouviram falar do plural e do singular? Vamos saber o que é singular. Indica apenas uma unidade de alguma coisa. Então, quando eu falo a palavra pássaro, cadeira, você, bonito, imagem. Então, quando nós nos reportamos apenas uma unidade, então nós estamos falando do singular. E do plural? Do plural, o plural indica mais de uma unidade. Então, nós falamos pássaros, que é mais de um, né? A partir de dois a gente já diz pássaros, cadeiras, vocês, bonitos, imagens. Então, nós estamos vendo aí como o número faz diferença entre as palavras. Observem esse quadro. Esse quadro traz a lista de utensílios de cozinha. Então, nós temos aí um lado singular e do outro lado o plural. No singular, nós podemos observar um utensílio apenas de cada. Já no plural, nós observamos mais de um. Vamos ver como fica a grafia e como nós falamos quando está no singular e no plural? Colher, quando está no singular. E colheres no plural. Então, observe que foi acrescentada a letra E e a letra S. A palavra faca está no singular, apenas uma, como a gente viu, uma unidade. E mais de uma unidade, nós falamos, escrevemos facas. Olha o S aí sendo acrescentado. Garfo no singular, garfos no plural. Observe o acréscimo novamente da letra S, indicando mais de uma unidade. Prato. E no plural, como ficaria? Pratos. O acréscimo novamente da letra S. Então, observe a grafia das palavras no singular e no plural. Vamos lá? E repertório, já que estamos trabalhando também o número na variação de palavras, vamos ver repertório. Quando a gente fala repertório, lembra o quê? Quando a gente fala repertório de músicas, né, que a gente tem muitas músicas. E na língua portuguesa? Em referência às palavras, o que repertório traz? Repertório
é todo o conteúdo que você consegue reunir para escrever sobre algum assunto. O repertório é de extrema importância para qualquer tipo de texto. Então, escrever bem vai depender do seu repertório. Se você conhece várias palavras, quer produzir aí um texto, uma redação, escrever para um amigo, então você precisa desse repertório para a produção. E quanto mais palavras você conhecer, quanto mais palavras você saber o significado, você vai saber utilizar as palavras na sua produção de texto. Então, como um exemplo, nós estamos agora com um poema que é de Sayonara Siseki. Esse poema, ele vai falar sobre o ato de cozinhar. Veja que forma diferente ela construiu esse poema, utilizando o seu repertório de palavras. Cozinhar é como tecer um delicado manto de aromas, cores, sabores, texturas, um manto divino que se deitará sobre o paladar de alguém sempre especial. Olha só como ela colocou as palavras no momento da produção desse poema. Você já conhecia as palavras destacadas no texto lido? Já ouviu falar de tecer, paladar, texturas? Sabe o que cada palavra significa? Então, se não sabe, nós vamos agora utilizar o nosso dicionário, que a gente trabalhou também na aula anterior, né? Como saber procurar as palavras. Vamos agora observar o significado dessas palavras, e a autora utilizou também tecer. Tecer significa entrelaçar metodicamente. Aromas, odores naturais agradáveis. Ela podia usar cheiros, né? Mas ela colocou aromas, substituindo a palavra cheiros. Textura, aspecto de uma superfície que permite identificá-la e distingui-la de outras formas. Então, quando ela fala da textura do alimento, é aquele ponto perfeito. Paladar. O que é o paladar? Que ela usa aqui como, né, é um manto divino que se deitará sobre o paladar de alguém sempre especial. Então seria a função sensorial que permite a percepção dos sabores pela língua. Então é o sabor, é quando a gente sente o sabor dos alimentos. Então ela usou essas palavras porque fazem parte do seu repertório e o significado delas nesse poema. Então, cozinhar é como tecer, né? Entrelaçar aqueles ingredientes, fazer aquela receita deliciosa, né? Em um manto, em um delicado manto de aromas, são os cheiros que esse alimento produz, cores, sabores, texturas, que é justamente aquele ponto do alimento, a sua perfeição. Um manto divino que se deitará sobre o paladar, que justamente é aquele sabor, né, que a comida tem de alguém sempre especial. Então a gente observou que no poema de Sayonara Siseki foram utilizadas várias palavras que têm o seu significado. E agora nós vamos ver as ordens das palavras. Nós temos aí a palavra tecer, aromas, texturas e paladar. Só que a gente misturou essas letras, porque nós precisamos organizar para escrever uma palavra, para produzir uma palavra que eu falo. Eu preciso organizar as letras para que seja construída aquela palavra. Então, a palavra tecer, a gente observa aqui. Para a gente construir, vem primeiro a letra T, em seguida a letra E e depois a letra C, a letra E novamente e a letra R. Para pensarmos na produção de uma palavra que faz parte do seu repertório, é necessário organizarmos as letras na sua escrita. Agora vamos para a palavra aromas. E aí, qual seria a primeira letra? A organização seria a letra A. Em seguida,
seria grafada a letra R, depois a letra O. Olha, parece que eu estou ouvindo vocês falarem aí para mim. A letra M, a letra A S. Olha uma palavra no plural, aromas, né? Mais de um aroma, né? Porque a mistura dos temperos traz isso, os aromas. Texturas agora, inicia com a letra T, em seguida a letra E, X, a letra T e depois do T, o texto e o RAS. A gente precisa da letra R, da letra A e da letra S. Olha aí a palavra texturas grafadas, letra por letra em sua ordem. Paladar, P. E aí, depois, para fazer o som do pá, eu preciso da letra A. Lá, eu preciso da letra L. Em seguida, a letra A, eu tenho pala e falta o dar. Então, eu preciso da letra D. Em seguida, a letra A. E concluindo, a letra R. Então, a ordem das letras na formação das palavras, no modo que vocês falam, pronunciam, a gente consegue construir letra por letra, organizando na palavra. Agora, por falar em aromas e paladar, que tal organizarmos as letras que formam os nomes desses deliciosos pratos tipicamente brasileiros? E aí, vocês aceitam agora fazer comigo essa atividade? Que prato é esse que está mostrando aqui? Tem um J, tem um A tio, tem um O, tem um F, tem um I, tem um E. Percebam que as letras estão embaralhadas. Ainda nós não temos o nome do prato, mas aí a imagem está mostrando. Qual seria esse prato? Ah, feijão, aquele típico feijão, né, brasileiro que a gente gosta tanto, que faz parte do nosso cotidiano. Vamos organizar a palavra feijão comigo? Vamos lá. Qual seria a primeira letra para formar a palavra feijão? Letra F, muito bem. Fei. E aí, depois do F, qual letra viria? Quem sabe dizer? Letra E. Em seguida, a letra I. Eu já tenho fei. E o jão? Como é que eu ia grafar a palavra o jão agora, que está faltando esse pedaço? Quais são as letras que a gente vai organizar? Então, segue a letra J. Em seguida, A e o tio. E a letra O. Então, nós organizamos as letras formando o nome desse delicioso prato, feijão. Agora vamos para o próximo, que é o arroz. Como é que eu vou organizar a palavra arroz agora? Vamos ver a primeira letra, A. Agora vamos pensar aí no ros. Eu tenho a letra R, seguindo do outro R, a letra O e, por fim, a letra Z. Olha aí. Então, quando você pensar nas palavras em seu repertório de palavras, pense na construção dessa palavra, letra por letra, uma após outra, até poder construir. Tudo que falamos, a gente até falou na aula passada, podemos registrar e pensar quais letras podemos usar para formar as palavras. Então, vimos os números, plural e singular, né? Quando o singular, só revisando, se retrata a apenas uma unidade, plural mais de uma, e a gente observou. Nós falamos o repertório, não é? Quando vocês conhecem as palavras, sabem o significado, sabem usar na produção, na construção, né, de textos, que vocês aí vão produzir bastante. E a gente viu que precisa organizar as letras formando essas palavras.
E agora chegou ao fim de nossa aula e vamos para o nosso desafio. Vamos pensar agora? O desafio é o seguinte: tente organizar as letras abaixo para formar o nome dessa deliciosa sobremesa. Olha só, eu posso adiantar que é deliciosa mesmo. Tem vários sabores, sabe? Mas aí eu coloquei um que eu gosto, que é o de maracujá. E aí vocês vão pensar em casa aí, que doce é esse? Como se chama esse doce? Essa sobremesa que muita gente faz aí nas casas, tá certo? Vamos pensar um pouquinho, vamos observar e que essa palavra é composta por essas letras aqui. Estão todas embaralhadas. Tem a letra E, a letra S, a letra U, a letra O, a letra S e a letra M. Pensem aí e depois na próxima aula me respondam. Que doce é esse? Que sobremesa é essa que é formada por essas letras? Ordene e na próxima aula nós vamos ver a resposta. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a participação de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.